A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, nós estamos aqui para o início do último trimestre de 2022, na lição dos adultos. Estaremos abordando dentro desse trimestre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Você que já tem nos acompanhado em trimestres anteriores, muito bem-vindo ao início desse novo trimestre. Você que porventura esteja chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. Olha, a revista aqui estaremos utilizando dentro desse novo trimestre, é essa que aparece agora na tela para você. Se você tem essa revista, nos acompanhe de posse dela, da sua Bíblia, papel, caneta, para fazer todas as devidas anotações. Nós estamos, portanto, na nossa aula número 1, é uma aula que tem um caráter introdutório, ela tem data de 2 de outubro de 2022, e o nosso tema, Ezequiel, o Atalaia de Deus. É uma lição que tem como texto áureo, 1 aos Coríntios 9, 16, que nos diz o seguinte: porque se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Nós vamos ver nessa aula qual o ministério de Ezequiel, o seu compromisso em anunciar a palavra de Deus. Não é diferente comigo e com você, por sermos igreja, e a igreja tem uma grande comissão, que é o ide e pregai o evangelho a toda criatura, e também ide e fazer discípulos de todas as nações. A responsabilidade da igreja é pregar. Agora, quem convence é o Espírito Santo, quem convence do pecado, da justiça e do juízo. A nossa verdade prática, além de guardar e cuidar a missão do Atalaia, é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Não importa o período que o Brasil ou o mundo esteja vivendo, a igreja sempre tem uma mensagem de fé e de esperança, porque o evangelho continua sendo boa notícia, boas novas. Agora, a igreja tem a responsabilidade também de apontar as consequências. A palavra de Deus é um livro de princípios, e quem fere o princípio será ferido pelo próprio princípio. Então, a igreja precisa falar do juízo também e alertar. Romanos 14, 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Muito bem, nós temos como leitura bíblica em classe Ezequiel 3, do 16 ao 21, e o verso 27, que é a base para essa aula número 1. Agora, eu deixo aqui a recomendação, o conselho. Você pode fazer o propósito dentro desse trimestre, o último de 2022, ao estudarmos o livro do profeta Ezequiel, ler não apenas as leituras bíblicas em classe, mas ler todo o conteúdo. Então, fica aqui o conselho. Muito bem, nós vamos aqui concluir a parte introdutória, e antes de nós fazermos isso, essa sendo a lição número 1, é importante nós aqui mencionarmos e também deixarmos registrado um forte abraço, a nossa saudação ao pastor Ezequias Soares, porque ele é o comentarista desse trimestre, ele é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, estado de São Paulo. Já estive muitas vezes ministrando na igreja sede, também nos setores da Assembleia de Deus em Jundiaí, pastoreada pelo pastor Ezequias Soares. Ele é o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil também, e presidente da Comissão de Apologética da CGADB, graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em ciências da religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, autor de diversas obras, dentre elas Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismos e A Razão da Nossa Fé, todas publicadas pela nossa CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Fica aqui então registrado nossa saudação, nosso forte abraço ao pastor Ezequias Soares, comentarista desse
trimestre. Vamos concluir aqui a parte introdutória. As 13 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. Já deixei aqui o conselho de você fazer a leitura durante o trimestre de todo o livro. E lembrando que essa aula número 1, ela tem um caráter introdutório. Depois uma vai aprofundando a outra, todas, claro, linkadas com o tema geral do trimestre. Por que é importante o estudo desse livro hoje? Primeiro, porque desde o primeiro capítulo até o último, ele nos leva a refletir a respeito da soberania de Deus em nossas vidas e na vida das nações. Deus é soberano. Isso não há o que discutir a respeito disso. Deus é soberano sobre as nossas vidas, sobre as nações, sobre o curso da história. Nós vamos ter, por exemplo, Apocalipse 5:13. Anote, sempre fique preparado, sempre venha para as nossas aulas preparado, papel, caneta. Passamos muitas referências bíblicas que não constam aqui da lição, mas trazemos porque enriquece muito a nossa aula. Apocalipse 5:13, ao que está assentado no trono. O próprio livro do Apocalipse, logo no seu início, fala a respeito das coisas, não que talvez aconteça, que pode ser que aconteça, mas as coisas que devem acontecer. Muito bem. Segundo, porque o livro nos leva a uma avaliação contínua sobre o nosso relacionamento com Deus. Tenho dito que Deus, antes de ser um Deus de regulamentos, é um Deus de relacionamentos. Fomos criados para o relacionamento. Tanto que as duas primeiras perguntas que existem na Bíblia falam a respeito de relacionamento. Na vertical, para com Deus, e a segunda pergunta na horizontal, para com o próximo. Eu me refiro a Gênesis 3 e verso 9, quando Deus pergunta a Adão não o que ele fez, mas onde estás? Ou seja, rompeu o relacionamento na vertical. E a segunda pergunta, Gênesis 4 e verso 9, foi para Caim. Onde está o seu irmão? Na horizontal, relacionamento para com o próximo. A presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus ontem e hoje. Sim, hoje, porque a razão de estudarmos Ezequiel é contextualizarmos e trazer para uma aplicação prática para as nossas vidas, o que isso tudo tem a ver com as nossas vidas hoje. Então você já percebeu, muito conteúdo importante aqui, muitas aplicações práticas, e nós vamos passar agora, não vai iniciar a aula agora, agora nós vamos passar aos nossos tópicos, com seus subtópicos, resumi-los de uma forma clara, prática, bem objetiva, como sempre fazemos, mas já estamos em aula, e se tudo isso já está sendo bênção na sua vida, aqui embaixo desse vídeo tem um like, um joinha, um gostei, não deixe de clicar aqui como forma de gratidão, compartilhar nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, também inscreva-se no canal IBD, ative o sininho, escolha todas para que receba de primeira mão as atualizações semanais e deixe o seu comentário na timeline do YouTube, nós lemos todos os comentários. Muito bem, vamos então ao nosso tópico 1, sobre o livro de Ezequiel. Essa lição ela tem 4 tópicos, aí está o tópico 1. Temos introduzindo esse primeiro tópico o seguinte: o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em 3 partes principais. Então, antes de falar dessas 3 partes, falar dessa tradição apocalíptica e chamar a atenção que o livro do Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento, envolvido dentro da matéria escatologia. Escatologia é o estudo da doutrina, é a doutrina das últimas coisas. Existem, obviamente, toda a Bíblia está linkada a isso, mas alguns livros que têm um destaque, por exemplo, junto com o Apocalipse, estudamos Daniel, e também estudamos Zacarias, e também estudamos esse livro aqui, Ezequiel. Então, por isso que está sendo mencionado aqui. Bom, nós temos aqui no tópico 1 essa divisão, essas 3 partes. Então, claro que o primeiro subtópico, a primeira parte, e os 2 próximos, a segunda e a terceira parte, trazendo um esboço, um resumo. Temos aqui concernente à primeira parte. Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição
da cidade de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Então, a primeira parte dessa divisão de Ezequiel vai do capítulo 1 até o capítulo 24. Você consegue muitas importantes informações sobre esse esboço dos livros bíblicos nas Bíblias de estudo, por exemplo. Então, trago aqui um grande incentivo a que você invista numa biblioteca pessoal, uma biblioteca que pode ser física, pode ser digital, não há desculpa, hoje existem muitas facilidades, priorize mais a qualidade do que a quantidade do material para a sua biblioteca. Em primeiro lugar, dê valor às diversas versões em português das Sagradas Escrituras, você tem aquela que você usa para levar à igreja, para os seus momentos devocionais, preparar sermões, ministrações, ensino. Agora é importante, como estudioso sério da palavra de Deus, ter as diversas versões em português para comparação. Depois siga para os comentários bíblicos, para os dicionários e bíblias de estudo também, que a maior parte delas tem no início de cada um dos livros, ou grupo de livros, temos ali excelentes esboços, dando bastante detalhes concernente ao determinado livro. Muito bem. Importante também chamar a atenção que é inadmissível alguém que exerce liderança, chamado por Deus para exercer liderança, ministério da palavra, magistério cristão, e não amar livros. Então precisa-se amar livros, se dedicar a livros, fazer esse investimento, mas jamais esquecer de amar pessoas também, porque nós precisamos amar as pessoas às quais nós pregamos, às quais nós ensinamos, porque quando pregamos e ensinamos só com a mente, atingimos a mente das pessoas, mas quando pregamos e ensinamos com mente e coração, atingimos mente e coração também. Nessa parte, que é a primeira parte, está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel, e ainda temos o seguinte: quando ele recebeu a visão da glória de Deus. Os discursos dessa primeira parte do livro são predominantemente de ameaças e juízos contra a prostituição e idolatria do povo. Destacar aqui a questão dos juízos. Romanos 14:12 diz: cada um dará conta de si mesmo a Deus. O autor da carta aos Hebreus disse: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a igreja não pode ser omissa, ela tem que entregar a mensagem completa, as boas novas da salvação e as consequências de uma rejeição de tão gloriosa salvação, porque a eternidade é uma realidade e pode ser com Deus ou separado de Deus. Também foi destacado aqui a questão da prostituição, que o povo de Israel entrou por esse caminho muitas vezes e houve a consequência. E chamar a atenção que Tiago, num texto muito conhecido, Tiago 4:7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem foge é o diabo. Porém, quando a tentação, os pecados são na área da imoralidade sexual, quem foge somos nós. Isso está em 1 Coríntios 6:18. Fugir da prostituição, fugir da imoralidade sexual. E concernente à idolatria, que o povo de Israel entrou por esse caminho muitas vezes também, é importante aqui destacar que ídolo não é apenas imagem, mas qualquer coisa que no nosso coração ocupe o lugar de Deus, isso é um ídolo. Por exemplo, Jesus disse no Sermão do Monte: não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon são as riquezas. A riqueza pode ser um Deus na vida de uma pessoa. Seguindo, a mensagem traz também uma série de advertências aos falsos profetas, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Os falsos profetas são o castigo de Deus para o falso crente. É a lei da oferta e procura. Por que tem falso profeta? Porque tem gente que quer ouvir coisas falsas.
Por que tem gente que massageia o ego? Porque tem gente que quer ter o ego massageado. Agora, em todas as gerações, como aconteceu com Ezequiel, com Isaías, com Daniel, sempre existiu um remanescente que tem um compromisso com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Anote para você conferir, por exemplo, a geração de Isaías, Isaías 30 e verso 10. Anote, é muito importante e confira, onde Isaías disse que havia um povo que dizia aos profetas: profetiza-nos enganadoras lisonjas. Ou seja, não é verdade, mas é o que a gente quer ouvir. Então, falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. A segunda parte, nós vamos ter aqui o seguinte: depois dos pronunciamentos de juízo contra Judá e Israel, os oráculos divinos, a palavra de Deus, ela é direcionada contra as nações vizinhas. Por quê? Porque Deus é soberano de toda a terra. É claro que o homem tem também responsabilidade, e liberdade é poder de escolha, e nós somos livres para escolher, mas não livres para escolher as consequências. Então, essa segunda parte, que vai envolver a segunda parte que nós estamos agora, dos capítulos 25 ao 32, profecias contra Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Isso revela que o Senhor não é somente o Deus de Israel, mas também de todas as nações, soberano de todo o universo. Para dar exemplo de um governante, um grande governante na história, Nabucodonosor, Império Babilônico, anote Daniel 4:34, quando ele recebeu o juízo divino e reconheceu que Deus governa sobre todos os povos. Glória a Deus. E a terceira e última parte, ela envolve os capítulos 33 até o último capítulo de Ezequiel, o capítulo 48. E temos aqui o seguinte: dentro dessa parte vai ser incluída uma das passagens mais conhecidas de Ezequiel, que é o capítulo 37, a visão do vale de ossos secos. Há muitas aplicações que podemos extrair dali, mas originalmente fala a respeito de Israel. São profecias sobre a restauração nacional que se cumprem, então, em Israel na atualidade, e sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. Aqui é um bom momento para nós destacarmos que, se você quiser conhecer o passado, o presente e o futuro de Israel, é importantíssimo ler 3 capítulos da carta aos Romanos. O capítulo 9 fala sobre o passado de Israel. O capítulo 10 fala sobre o presente de Israel. E o capítulo 11 fala sobre o futuro de Israel. Não deixe de fazer essas leituras. Concluindo, o livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então está aí o resumo do nosso tópico 1, já podemos avançar para falar sobre o profeta. Aqui temos 2 subtópicos nesse tópico 2. O primeiro deles, a identidade do profeta. Ela é introduzida, sendo que na parte final diz: ele não é mencionado nos outros livros do Antigo Testamento. Então, o que sabemos a respeito de Ezequiel está exclusivamente no livro do profeta Ezequiel. A identidade. Seu nome hebraico é Yehezkel, fortalecido por Deus, e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. O pouco que se sabe que leva o seu nome, o pouco que se sabe a respeito dele é o que lemos no livro que leva o seu nome. São alguns detalhes da sua vida pessoal. Nós temos poucos detalhes a respeito da vida de Ezequiel. Eu mencionei aqui: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Isso está na carta aos Hebreus e não se sabe a autoria da carta aos Hebreus. A Bíblia tem personagens que há muita informação e há muitos anônimos também, e em todas as gerações da mesma maneira. Deus dá destaque a algumas pessoas dentro de um propósito
propósito, não é para a glória da pessoa, mas para que ela, por exemplo, dê voz a quem não tem voz. Mas em todas as gerações também há muitos anônimos, e certamente naquele dia haverá muita surpresa. Agora, há um Deus no céu, diante do qual todas as coisas estão nuas e patentes, e é com ele que cada um tem que tratar. Então, Deus certamente acompanha, conhece as obras de todos, daqueles aqui que recebem destaque, daqueles que são anônimos. E segundo aos Coríntios 5:10, diz que todos os salvos, devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vamos ter mais adiante, e esses fatos aparecem para ilustrar a situação exílica de seus compatriotas na Babilônia. Ele viveu entre os exilados na Babilônia e iniciou o seu ministério ali no cativeiro quando completou 30 anos de idade. Não é difícil iniciar bem, sempre temos dito isso. Ezequiel iniciou bem, terminou bem. Muitos outros na Bíblia. Mas nós temos pessoas que não começaram tão bem e terminaram pior. Por exemplo, Saul. Temos pessoas que começaram bem e terminaram mal, como por exemplo Salomão. Temos pessoas que começaram bem, tiveram algum acidente no percurso e terminaram bem, como exemplo, o rei Davi. Paulo é um exemplo positivo. Ele escreveu 2 Timóteo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E quando menciona aqui que ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, isso nos lembra de quem? Do nosso mestre, nosso Senhor, que iniciou o seu ministério aos 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, levado pelo Espírito Santo ao deserto, e deu início ao seu ministério, que durou 3 anos e meio, podemos dizer 3 anos. Então, ele se preparou 30 anos para um ministério de 3 anos. Hoje, há pessoas que querem se preparar 3 meses para um ministério de 30 anos. Não vai dar certo. Por isso, eu reafirmo, não é difícil começar bem, é difícil terminar bem. E para terminar bem, um dos pré-requisitos é não pegar atalhos, mas viver todo o projeto de Deus que ele tem nas nossas vidas. Uma fase prepara a fase seguinte. Agora, sobre a procedência de Ezequiel. Ezequiel era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal, filho de Buzi. Ezequiel 1, verso 3. Ele foi levado para a Babilônia na primeira leva de deportados em 597 a.C. Agora, por que o cativeiro? Porque, anote aí, Gênesis 18, 25, está escrito: não faria justiça o juiz de toda a terra. Os povos de Canaã, eles foram expulsos da terra porque a taça de iniquidade se encheu e desencadeou o juízo divino. Gênesis 15, 16, está esse princípio. Deus disse que iria enviar juízo sobre os amorreus, mas não naquela geração, mas a taça iria se enchendo até a 3ª e 4ª geração e desencadearia o juízo divino. Então, esse é um princípio. Aqui estamos destacando o seguinte: a taça de iniquidade daquelas nações de Canaã se encheu e Deus usou o povo de Israel para executar juízo sobre elas e deu a terra a eles. Mas Deus disse: se quando vocês entrarem nessa terra, vocês entrarem pelo mesmo caminho desses povos, coisas pelas quais eles foram expulsos, e eu vou permitir outras nações que executem juízo sobre vocês também. E é isso que aconteceu em relação aos cativeiros. Mais uma vez eu digo, Gênesis 18, 25, não faria justiça o juiz de toda a terra? Mas embaixo é mencionado Daniel. Daniel estava também entre eles. Enquanto Ezequiel vivia entre os exilados e exercia o seu ministério profético entre o povo, Daniel servia aonde? Na corte do rei Nabucodonosor, no palácio, podemos colocar assim. E Jeremias profetizava em Judá para o povo de Jerusalém. Então, aqui nós concluímos dizendo o seguinte: o projeto de Deus, o propósito de cada um é único, e existe a geografia para que se cumpra esse propósito. E eu exemplifico dizendo o seguinte:
Veja bem, Moisés foi criado no palácio para ser usado no deserto. José foi criado no deserto para ser usado no palácio. Então, descanse em Deus, ele sabe qual é o propósito que tem na sua vida e para o que está te preparando. Amém? É hora de irmos para o penúltimo tópico, que é o tópico 3, sobre o Atalaia. Aqui no tópico 3, nós vamos ter 4 subtópicos. Vamos ao resumo deles, então. Primeiramente, a palavra Atalaia, Ezequiel é conhecido como Atalaia. E essa palavra é uma palavra feminina de origem árabe, at-talat, lugar alto. A função do Atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24 a 27 e 2 Reis 9, 17 a 20, e melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela, portanto, um vigia. Sobre vigilância, é um tema muito importante na vida cristã. Anote Mateus 26, 41, porque eu destaco o seguinte, que ali não está escrito orai e vigiai, mas está escrito vigiai e orai. O Espírito Santo está nos chamando a atenção que tão importante quanto orar é vigiar. Há pessoas que oram, mas não vigiam. Então, Atalaia, um militar posto como sentinela, um vigia. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela e do profeta de avisar sobre o perigo. Então, aqui eu destaco mais uma vez o seguinte: a missão era avisar. Agora, a responsabilidade é pessoal de cada um de dar ouvidos ou não àquilo que a sentinela alertou. Trazendo para uma aplicação prática para a igreja, não é diferente. A igreja não pode ser omissa e não cumprir a grande comissão. Ide, pregai, ide e ensinai. Mas não é responsabilidade da igreja convencer ninguém. Bem porque não é através de falar bonito, de falar palavras difíceis, nada disso convence. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas a função da igreja é falar. A função da sentinela é alertar. Então, esse é o primeiro subtópico. O segundo, o fim dos 7 dias. De que se trata esses 7 dias? O profeta se refere à primeira visão, com a qual inaugura o seu ministério profético. Então, aqui é o início do ministério de Ezequiel, que ocupa todo o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Nós temos um outro profeta, há muitos exemplos, vou destacar esse, Isaías. A sua chamada está em Isaías capítulo 6. Ele também teve uma visão. Você pode ver Isaías capítulo 6, por exemplo, no verso 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Por que estou destacando isso? Porque o profeta é um instrumento de Deus usado, por exemplo, ai de, e ali ele proclama o juízo. Só que Isaías, antes de dizer ai para qualquer uma pessoa ou nação, quando ele teve a visão da glória de Deus, ele disse o quê? Ai de mim. E é muito importante isso. Nós podemos ser usados por Deus para, através da nossa vida, Deus repreender alguém, uma pessoa, um povo. Mas nunca podemos nos esquecer que a mesma misericórdia que o outro precisa, nós precisamos também. O mesmo perdão que o outro precisa, nós precisamos também. Vamos ter mais na parte final, há uma mudança brusca no gênero literário apocalíptico nessa visão da carruagem para o estilo típico dos profetas. Qual é o estilo típico dos profetas? Veio a mim a palavra do Senhor. Aqui trazemos para uma aplicação prática o compromisso com a palavra, seguir os princípios da hermenêutica, que é a arte da interpretação bíblica, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos, a Bíblia interpreta a si mesma. Muito importante esse compromisso sério com a palavra. Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo, prega a
palavra. João 6, anote aí, 60 a 69, Jesus trouxe um sermão, estava muita gente ali ouvindo esse sermão. O povo achou o sermão duro. Ele disse: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E o povo começou a ir embora. Consulte lá para você ver o que o texto diz. Ficaram só os 12. A lógica humana era Jesus pensar: se eu continuar nessa linha, daqui a pouco nem os 12 fica comigo. Incrivelmente, Jesus olhou para os 12 e disse: vocês não querem ir embora também? Que é o mesmo que dizer o seguinte: essa é a verdade, eu sou o caminho, a verdade. Orou ao Pai dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele não ia trocar a verdade para agradar as pessoas. Mas aí Pedro tomou a palavra e disse: mas para quem iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Glória a Deus, quem prega compromisso atrai gente compromissada. E é esse tipo de compromisso que nós podemos ter. Aquele mesmo dos apóstolos, Atos 6 e verso 4, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Agora, o terceiro subtópico, a expressão filho do homem, bastante característica aqui, bastante presente no livro do profeta Ezequiel. Deus não se dirige ao profeta pelo seu nome. Qual nome? Ezequiel, que já vimos até o significado. Mas como filho do homem, em hebraico, Ben Adam, aparece 93 vezes ao longo do livro e 6 vezes só no capítulo 3. Nenhum outro profeta recebe esse título. Isso nos faz lembrar a natureza humana fragilizada e pecadora. Tiago trouxe essa lembrança a respeito dos heróis da fé e ali mencionou o exemplo de Elias. Está em Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, gente que nem a gente, pés de barro como eu e você. Assim, os profetas, assim todos os heróis da fé, por exemplo, da galeria dos heróis da fé, carta aos Hebreus, capítulo 11. Somente o Senhor Jesus usava esse título se referindo a si mesmo nos 4 evangelhos. Nós sabemos que é um único evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porém, segundo 4 evangelistas, segundo Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa visto em conjunto, tem um material semelhante, e também segundo João. A partir de Mateus 8:20. O título vem acompanhado de artigo, pois Jesus é o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, o Filho do Homem. Aqui eu trago a lembrança João 14:6, que não diz que Jesus é um caminho, mas é o caminho, porque Provérbios, por 2 vezes, onde Provérbios 14:12 e 16:25, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim, caminho de morte. Muito sério essa advertência. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho. Finalmente, nós temos o 4º subtópico, o atalaia sobre a casa de Israel. Já definimos atalaia, vamos acrescentar aqui o seguinte comentário. Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam na sua rebelião. A rebelião aos olhos de Deus é como o pecado de feitiçaria. Isso está em 1 Samuel 15:23. E é muito perigoso insistir na desobediência. 1 Timóteo 4:2 fala a respeito de mente cauterizada, mente insensível. A pessoa começa, isso não tem nada a ver, isso não tem importância, daqui a pouco nada mais tem importância, a mente está cauterizada e a pessoa está insensível. Precisa se dar muita atenção a isso. Ninguém desvia quando sai da igreja. Primeiro fica desviado dentro da igreja, porque um abismo vai chamando outro abismo. Assim, Ezequiel foi constituído por Deus atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Ele não esperava resultado da sua pregação. Veja Ezequiel 3 e verso 11. Seu propósito era advertir os filhos de Israel, pois hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ezequiel 2 e verso 5. Eu mencionei 2 vezes nessa aula que quem convence é o Espírito Santo, nosso dever é pregar, é ide, e pregai é ide e ensinai.
Agora passo o texto, se você quiser anotar, João 16, do 7 ao 11. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Último tópico desse resumo claro, prático, bem objetivo, nessa aula que tem um caráter introdutório, a aula número 1, que abre o último trimestre de 2022 na lição dos adultos. Quarto tópico, sobre a responsabilidade. A quem Deus dá autoridade, dá junto responsabilidade. Então vamos ver aqui no primeiro subtópico, a responsabilidade do cristão. Nós estamos estudando Ezequiel, e agora estamos falando do cristão. Por quê? Porque seja qual for o tema que nós vamos abordar, nós vamos contextualizar, mas trazer para uma aplicação prática. O que tudo isso que estamos estudando tem a ver com a nossa vida. Então, a nossa responsabilidade agora, a responsabilidade do cristão. São duas as responsabilidades principais do cristão. Qual é a primeira delas? A grande comissão, anunciar o evangelho ao pecador. Já mencionei a grande comissão, agora passo às referências. Marcos 16, 15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma chamada geral, é o dever de toda a igreja. Existe uma chamada específica para pessoas que são chamadas especificamente para um determinado povo, de uma determinada língua. Prega-se a criatura, para que a criatura se torne filho. João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, serem feitos filhos de Deus. Mateus 28, 19, 20, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então é importante ganhar, mas é importante cuidar. Discipular também, e discipulado não é só para novo convertido, inclusive, discipulado é um trabalho de toda uma vida. Qual é a segunda responsabilidade? Cuidar para permanecer em Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a carreira cristã, a caminhada que Deus propôs a cada um de nós, não é de velocidade, não é de quem corre mais, não é nem de quem chega primeiro, bem porque no evangelho muitos primeiros são últimos, últimos são primeiros, mas é de perseverança, é de quem não desiste, quem não para no meio do caminho. Então receba ânimo da parte do Senhor para prosseguir dentro daquilo que Deus te chamou para estar fazendo no reino de Deus, no corpo de Cristo e permanecendo no centro da vontade de Deus. Vontade essa que é boa, agradável e perfeita. O segundo subtópico, a responsabilidade do ímpio, porque ele ouve essa mensagem. A igreja não pode ser omissa. Tiago falou sobre o pecado de omissão. Ele disse: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Então, se é um pecado ser omisso, podendo fazer o bem, e quando se tem um mandamento, então, por isso que Paulo disse: ai de mim se não cumprir o que Deus me chamou para cumprir. A responsabilidade do ímpio, quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Deus disse a Ezequiel: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Lembre-se que você precisa ler a leitura bíblica em classe, que os textos estão exatamente aqui, quando Deus vai dizer: olha, se eu disser, vou te usar, e você deixar de cumprir, o sangue deles eu vou requerer de vocês. Agora, se você alertar e eles não derem uma resposta positiva, eles é que vão responder por isso. Então, isso tem total aplicação à nossa igreja, na nossa geração também. Agora, o terceiro e último subtópico, a extensão da nossa responsabilidade. Quando o justo se desvia, precisa igualmente ser alertado. Lembre-se, o exemplo que dei, ninguém desvia quando sai da igreja. Ele primeiro fica desviado dentro da igreja local. Depois sair é uma questão de tempo, porque um abismo vai chamando outro abismo. Esse mesmo princípio na fé cristã significa que temos responsabilidade diante de Deus por aquele irmão e aquela irmã que estão se esfriando na fé. E uma das maneiras que se esfria é o exemplo que eu dei. Isso não tem nada a ver, isso também não tem problema, e daqui a pouco nada mais
tem a ver. Ou que se afastaram dos cultos, principalmente na época do isolamento social. E isso pode levá-los ao completo desvio. É dever nosso cuidar um dos outros na igreja. A nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Apocalipse 2, verso 4, é a primeira carta das 7 igrejas do Apocalipse. No verso 4, Jesus disse assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que Jesus quis dizer? Tu não me amas mais como me amavas no início. Precisa ser renovado esse primeiro amor. Quem sabe essas palavras encontram guarida em corações aqui que terão o seu primeiro amor reavivado através desse ensinamento. E você, professor, professora, será usado por Deus para trazer essa mensagem aos seus alunos, às suas alunas, que podem também, por causa de um ensino como esse, ter reavivado o seu primeiro amor. A outra igreja, a igreja de Sardes, muito importante aqui essa referência, Apocalipse 3, nos fala estamos comentando a questão de se esfriar na fé, nos fala de 3 categorias de pessoas que tinha na igreja de Sardes, e elas estão presentes nas igrejas de locais hoje também. E a razão do estudo não é para julgar o nosso irmão, a nossa irmã, mas examine o homem a si mesmo. Primeira categoria está em Apocalipse 3, verso 1, a igreja de Sardes. As 3 categorias são dentro da igreja de Sardes. Tem nome de que vive, mas está morto. Parece, mas não é. Tem muita coisa que parece, mas não é. Tem coisa que não parece e é. E Deus não vê como vê o homem vê a aparência. Então, há coisas que enchem os olhos humanos, mas não enchem os olhos de Deus. Há coisas que são desprezíveis aos olhos humanos, mas enchem os olhos de Deus. Segunda categoria, verso 2. Confirma os que estão para morrer. Não morreram, mas estão no processo de morte. Agora, Deus sempre dá tempo para o arrependimento. Veja Apocalipse 2, 21. Dê-lhes tempo para que se arrependesse. E a terceira categoria, verso 4. Também tens em Sardes os que não contaminaram as suas vestes. Esses também estão presentes nas igrejas locais. Amém? Glória a Deus. Vamos concluir? O nosso compromisso diante de Deus é pregar o evangelho e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra como Deus falou ao profeta. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, continuem anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Está aí a nossa lição de abertura do trimestre. Você percebeu quanta coisa boa ainda, não somente nessa aula de caráter introdutório, mas querendo Deus durante todo o trimestre. É claro que eu espero a sua companhia. Também conto com você para compartilhar as nossas aulas nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, mídias sociais, no seu círculo de relacionamentos, porque se está sendo bênção para você, pode abençoar mais pessoas e nos lugares mais distantes para a glória de Deus. Se essa primeira aula foi abençoadora para a sua vida, tanto para o seu crescimento espiritual, como fornecendo ferramentas para o exercício do magistério cristão, deixe seu like como forma de gratidão. Olha aí, inscreva-se no canal EBD, ative o sininho, escolha todas, para receber de primeira mão as atualizações semanais. Deixe o seu comentário aqui na timeline do YouTube, nós lemos todos eles. E nós vamos concluir essa aula com uma bênção. Essa aula está sendo transmitida ao vivo, através do canal EBD no YouTube, da nossa página oficial no Facebook, facebook.com/canal EBD, da nossa página pessoal, Agnaldo Bet, canal EBD. Obviamente, após a bênção e a conclusão, ela permanece gravada, porque muitos milhares de pessoas depois vão ter acesso à gravação. Se você pode aguardar ministrarmos a bênção, eu gostaria de passar para você, e você que também nos deseja na sua igreja, estão aí os contatos, daqui a pouco nós voltamos o contato à tela. Eu queria mencionar para você que nós estamos chegando do estado do Espírito Santo, onde nós ministramos nesse último final de semana o 8º Congresso de EBD na ADNV, Assembleia de Deus Nova Vida, em Vila Velha, Espírito Santo.
nós ministramos dentro do tema o ensino dos sábios é fonte de vida. Quero deixar registrado um forte abraço ao pastor Eduardo Vieira, a sua esposa, a irmã Raquel, também o pastor André Vieira, a sua esposa, a irmã Vanessa, o pastor Carlos Lima, a sua esposa, a irmã Rosana, também o pastor Pavese, a sua esposa, a irmã Dulce, e a todos os demais participantes desse abençoado evento, tempo de comunhão, tempo de crescimento, e a saudação extensiva aí a toda a coordenação. Parabéns pelo lindo trabalho realizado, também extensivo aí a nossa saudação a todo o corpo docente da cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, que sempre estão conosco aqui no canal EBD. Foi uma alegria estar junto dos amados. E olha, nós vamos passar uma breve agenda aqui. Você que é dessa região, se puder participar, e também se nos desejar na sua igreja, em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, estão aí os contatos. Dê atenção ao DDD 19. Essa semana ainda, querendo Deus, estaremos ministrando, minha esposa Eliane e eu, no Congresso da Família na Decapinópolis, Minas Gerais. 10ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros, na AD Ipiranga, Itapevi, São Paulo. Encontro de Casais AD Belém, Santana, São José dos Campos, São Paulo. Encontro de Casais AD Belém, Campinas, São Paulo, Jardim Tamoio. Seminário de EBD, Encontro de Casais AD Pimenta Bueno, Rondônia. Seminário de EBD AD Santa Maria, Rio Grande do Sul. Semana Teológica Fatebene, na sede da AD em São Bernardo do Campo, São Paulo. 12º Retiro de Casais, promovido pela AD Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Jantar de Casais na AD Belém, Campinas, São Paulo, Bandeira 2, Encontro de Casais AD Ipiranga, Birigui, São Paulo, Simpósio de EBD AD Belém, Sorocaba, São Paulo, Encontro de Casais Santo André, São Paulo, Encontro de Casais Congresso da Família AD Russa, Ceará, também Encontro de Casais na AD Belém, Campinas, São Paulo, Residencial São Bento, Congresso da Família AD Extremoz, Rio Grande do Norte, Seminário da Família e EBD AD São Geraldo do Araguaia, no estado do Pará, Seminário e Encerramento de EBD na AD Bragantina, Bragança Paulista, São Paulo. Querendo Deus, minha esposa e eu estaremos um período também no Egito e novamente em Israel, a segunda vez nesse ano de 2022. Você que se interessa pelas nossas caravanas, utilize os mesmos contatos para informações. A próxima, depois dessa, dezembro de 2023. Muito bem. Também Encontro de Casais AD Belém, São José do Rio Preto, São Paulo. Encontro de Casais AD em Ibatiba, Espírito Santo. Escola Bíblica de Obreiros, na sede da AD em São Carlos, São Paulo. Retiro de Casais AD Gravataí, Rio Grande do Sul. São alguns compromissos. Você que nos deseja na sua igreja, estão aí os contatos. Se você quer nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, @AguinaldoBet, canal EBD, Facebook, AguinaldoBet, Eliane Bet, facebook.com/canal EBD. O nosso próximo encontro na lição dos adultos será, querendo Deus, na lição 2, Vem o Fim. Te espero a sua companhia durante todo o trimestre. Louvo a Deus pelas pessoas que puderam participar ao vivo dessa transmissão, que vai se encerrar agora com a bênção que nós vamos ministrar. E eu espero a sua companhia, então, durante todo esse trimestre. E se aonde você está agora pode estender as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a preciosa comunhão do Espírito Santo seja sempre na vida de cada um, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.